Nenhum de nós que diz acreditar em Deus pode dormir tranquilo sabendo que existem crianças morrendo de fome. Enquanto isso, muitos brasileiros ainda enfrentam dificuldades para colocar comida na mesa. O preço da carne, antes símbolo de fartura, agora é considerado um luxo inacessível para muitas famílias. Como chegamos aqui? E mais importante, como saímos dessa situação? A inflação dos alimentos tem pressionado os bolsos de milhões de brasileiros. O dólar atingiu níveis recordes e as compras no supermercado estão cada vez mais difíceis. Mas por que isso está acontecendo? E o que o governo pode fazer para resolver essa crise? Em apenas 2 anos, o governo Lula perdeu a confiança da população. As promessas de campanha, como aumentos salariais, investimentos sociais e programas de reindustrialização, geraram expectativas que não foram plenamente atendidas. Hoje, a popularidade de Lula está tão baixa quanto a de Bolsonaro durante o auge da pandemia. O futuro parece incerto, mas para entender o que está acontecendo, precisamos olhar para trás e analisar como chegamos até aqui. Quando Lula foi eleito em 2022, ele prometeu melhorar a vida dos brasileiros. Reajustes acima da inflação, ampliação do Bolsa Família, investimentos em infraestrutura e habitação, além de apoio à indústria nacional. Todas essas promessas têm um custo alto. E o problema começa quando olhamos para o orçamento público. As despesas primárias incluem salários de servidores, aposentadorias, manutenção do Estado e programas sociais. Para cobrir esses gastos, o governo depende da arrecadação de impostos, contribuições e lucros de estatais. No entanto, desde 2014, o governo não consegue arrecadar o suficiente para equilibrar as contas. A diferença entre o que o governo gasta e o que arrecada se transforma em dívida pública. Essa dívida vem crescendo ano após ano e deve chegar a 90% do PIB até 2030. Isso coloca o Brasil em uma situação insustentável. Para entender melhor, imagine um senhor de 60 anos que pegou muitos empréstimos no banco quando era jovem. Naquela época, ele tinha uma renda maior e conseguia pagar suas dívidas sem dificuldade. Mas, com o passar dos anos, sua produtividade caiu e ele acumulou mais dívidas. Agora, ele precisa continuar pedindo empréstimos para cobrir seus gastos básicos. O Brasil está na mesma situação. Só que, ao contrário de uma pessoa física, o governo pode imprimir dinheiro e emitir dívida em moeda local. Porém, sempre que tentou cobrir déficits imprimindo dinheiro, o resultado foi desastroso. Basta lembrar das crises hiperinflacionárias do passado, como a do Plano Collor. Outra opção seria interferir na autonomia do Banco Central para reduzir os juros. Mas isso também já foi tentado no governo Dilma, e o resultado foi a maior recessão da história do Brasil. O grande problema do Brasil está nas despesas obrigatórias. Mais de 90% do orçamento é destinado a áreas como previdência, salários de servidores, saúde e educação. Essas despesas são garantidas pela Constituição e não podem ser cortadas facilmente. Isso significa que o governo tem pouca margem de manobra para reduzir gastos. Mesmo que quisesse, enfrentaria resistência política e jurídica. Benefícios e privilégios concedidos no passado são considerados direitos adquiridos e não podem ser retirados. Os ajustes só podem ser feitos para futuros servidores e beneficiários. Mas isso não resolve o problema no curto prazo. Até 2030, as despesas obrigatórias devem crescer tanto que praticamente não sobrará espaço para investimentos em infraestrutura ou mesmo para pagar contas básicas. Com as contas públicas descontroladas, os investidores começam a perder confiança no Brasil. Eles retiram seu dinheiro, fazendo o dólar subir. Os poucos que ainda emprestam dinheiro ao governo exigem juros mais altos, aumentando ainda mais o custo da dívida. Como o governo se recusa a admitir o problema e cortar gastos, a única solução encontrada é aumentar os impostos. E é assim que chegamos à situação atual.
Apesar dos problemas, há alguns pontos positivos. O desemprego está em mínimas históricas e o crescimento econômico nos últimos 2 anos foi bom, considerando as condições do país. Além disso, o dólar tem caído recentemente. No entanto, o cenário atual lembra muito o período de 2012 e 2013, quando tudo parecia bem até a crise explodir. Economistas alertam que o governo está usando truques contábeis para esconder o déficit. Se nada for feito, corremos o risco de repetir os mesmos erros do passado. A solução para o Brasil é dolorosa, mas necessária. Precisamos equilibrar o orçamento público e aumentar a produtividade. Isso passa por reformas administrativas para cortar privilégios, estabilizar a previdência, reduzir subsídios desnecessários e melhorar a qualidade da educação. Também precisamos abrir nossa economia para a competição internacional. No curto prazo, isso pode causar impactos negativos, como o fechamento de empresas e o aumento do desemprego. Mas, no longo prazo, é essencial para o crescimento sustentável. No entanto, essas medidas são impopulares e exigem coragem política. Infelizmente, poucos líderes estão dispostos a enfrentar essa realidade. Enquanto isso, continuamos empurrando o problema com a barriga, esperando que uma nova crise force mudanças. O Brasil tem potencial para crescer e prosperar, mas para isso, precisamos tomar decisões difíceis hoje. Não podemos mais fingir que os problemas não existem ou culpar terceiros pelas crises que enfrentamos. O futuro depende das escolhas que fazemos agora.